Presentes. Boa noite, boa noite. As pessoas que estou conhecendo hoje também, e aqueles que já estão comigo aí em várias lives. Jonatas, boa noite. Seja bem-vindo. Que bom, que saudades. Muito bem. Esse tema, né, ele surgiu justamente porque nesse período, né, que nós estamos aí de quarentena, né, isolados, a comunicação ela pode ser uma grande aliada, né, para que a gente possa gerenciar nossas emoções junto com as pessoas com quem a gente está convivendo. E ela pode ser também um grande problema, né? Uma grande limitação da nossa capacidade de lidar, né, com todas as adversidades que a gente está tendo que lidar agora, né? No âmbito do convívio das pessoas mais íntimas. Então, está acontecendo coisas muito diferentes, né? Com N pessoas. Algumas estão aprimorando sua comunicação, ou seja, pelo fato de estarem mais juntos, estarem, né, vivendo momentos mais unidos, estão se abrindo mais, né, comunicando mais, assim como, né, algumas pessoas que já tinham uma certa dificuldade na comunicação, então davam umas escapadas, umas desviadas, até mesmo por defesa, né, ficavam mais isoladas, estão sendo convidadas a ter que enfrentar as suas sombras no aspecto da comunicação. Porque no confinamento não tem jeito, né? Você vai acordar, você vai ficar praticamente o dia todo juntos e você vai ficar dividindo todas as emoções daquele dia até a hora de dormir. Muito bem, para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Schmitz e eu sou terapeuta e coach. A minha vida profissional ela não começou assim, né? Eu trabalhei 20 anos dentro de empresas, sempre na área de gestão de pessoas, depois na área comercial, né? Gerenciando a área comercial, supervisionando a área comercial. Depois eu voltei para a área de gestão de pessoas e aí eu fiquei grávida, né? Com 36, 37 anos eu tive o Davi, que hoje já está fazendo 11 anos esse ano. E naquele momento, então, eu passei por uma grande transformação na minha vida, aonde eu fui buscar terapia para compreender aquele momento que eu estava vivendo e eu fui conhecer uma abordagem que se chama comunicação não violenta, que já é conhecida de muitas pessoas, né? Que é uma abordagem, né, do Marshall Rosenberg, que é um americano. Ele era psicólogo, depois ele foi ex-psicólogo, né? Hoje, infelizmente, ele já faleceu, tem mais ou menos uns 6 anos que ele faleceu, mas ele deixou um presente muito grande para a gente, que é um processo de comunicação que a gente pode aprender, né? Porque se fala tanto em empatia, se fala tanto em autenticidade, se fala tanto em você poder validar sentimentos, em você expressar suas emoções, em você ser verdadeiro, em você ser honesto, mas a questão é, como eu faço isso? Como é que eu identifico, né? Como é que eu diferencio os meus pensamentos das minhas emoções, dos meus sentimentos e comunico isso tudo? Primeiro, né, uma necessidade de a gente comunicar para dentro, ou seja, de nós reconhecermos esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções dentro de nós, para depois a gente poder traduzir. Acontece que nós nem conhecemos, né, esses sentimentos e essas informações de nós mesmos, muito menos, né, estamos preparados então para poder comunicar isso para o outro, para que o outro nos conheça, para que o outro compreenda, né, os nossos comportamentos. Porque normalmente a gente mostra para o outro o quê? A gente mostra o nosso comportamento. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa fisicamente, aquilo que a gente expressa com o nosso corpo, né? Isso normalmente é que a gente acaba mostrando para o outro. Mas, além disso, tem uma série de outras informações que estão dentro de nós. E aí eu quero começar a trazer, assim, né, de uma maneira didática,
a comunicação não violenta para a gente bater um papo aqui. E eu quero que vocês me tragam ali do seu dia a dia, agora, nesse momento, quais as dificuldades que vocês estão tendo na comunicação, ou quais as dificuldades que vocês estão tendo em geral, aonde a comunicação provavelmente pode ajudar. Então vamos lá. Vamos nos imaginar como um vulcão. Isso mesmo. Vamos imaginar que todos nós somos vulcões, andando e se encontrando uns com os outros. Agora se encontrando, né, conosco mesmo dentro de casa. Então a gente se olha no espelho e vê um vulcão e cada representante da nossa família com a qual a gente está convivendo também. O que nós podemos perceber no vulcão? Um vulcão, ele tem o quê? Ele tem a lava, né? Quando ele está ativo e ele está explodindo, ele tem toda a lava, que é o que aparece, que agride o que está fora, não é mesmo? Porque enquanto o vulcão está inativo ou ele está acontecendo explosões dentro dele, mas ele não está soltando lavas, ou seja, ele não está, né, em erupção, que a gente chama, ele não afeta ninguém, ele não prejudica ninguém. E assim somos nós. O que é a lava? A lava é tudo o que nós mostramos enquanto comportamento. Pode ser um comportamento de fala, pode ser um comportamento de uma expressão, pode ser um comportamento de agressão, pode ser um comportamento de uma reação emocional, de um choro, de uma fúria, né? Pode ser um comportamento que sempre vai chegar no outro, porque a nossa relação sempre se dá com alguém. Pode ser uma autoagressão também, né? A lava sai, explode um pouco e fica só em cima de mim mesma, né? Fica na montanha. Muito bem. A parte da montanha em si, né? A parte de dentro, aonde está acontecendo as explosões desse vulcão, é essa parte nossa, né? Desde da nossa garganta até o nosso plexo solar, que é a parte do meio, é a parte interna do vulcão, que é onde estão acontecendo o quê? Os nossos sentimentos. Então, o tempo todo estão passando emoções por nós e estão acontecendo sentimentos, e esses sentimentos são sentidos no corpo, são sentidos nessa parte interna, né, do nosso vulcão. Tudo que a gente sente precisa, ele passa por um lugar do nosso corpo que tem espaço. Por quê? Porque como nós, ora somos matéria, ora não somos energia, essa sensação do nossas emoções, nossos sentimentos, precisam passar por um lugar que ele é um espaço vazio. Então, ele passa pela garganta, pelo nosso peito, né? Ó, a gente transpirar, tem espaço vazio. Todo o nosso pulmão, vários lugares do nosso intestino e alguns espaços que a gente tem aí em alguns órgãos. Por isso que a gente expressa o nosso sentimento assim: estou com algo trancado na garganta, estou com um nó na garganta, estou com dor no peito, ou eu estou com um frio na barriga, ou estou com um aperto no estômago, ou estou com enjoos abdominais, ou até mesmo estou com piriri, que é, né, aquela sensação de que as coisas estão se esvaindo no meu intestino. Então, por quê? Porque nós sentimos através do nosso corpo. O nosso corpo é um lugar que comunica. Então, o vulcão, a lava é o nosso comportamento, que a gente verbaliza ou a gente executa, o que a gente mostra para o outro, é o que atinge o outro e nos atinge também, nos queimando. Essa parte interna do vulcão são os sentimentos que estão acontecendo todo o tempo, muito antes de a gente se expressar, ou muito antes da gente, né, de chegar no outro, nosso comportamento. E tem uma coisa fantástica que o Rosenberg trouxe de uma maneira muito didática para nós, que é o que está na superfície não, é o que está embaixo do vulcão, é o que está no subsolo, é o que está nas camadas
que estão abaixo do vulcão, que ele chama de necessidades. E ele diz o seguinte: como é que um vulcão surge, né? Um vulcão surge quando aquelas camadas da atmosfera que estão abaixo dele, daquela montanha, não estão sadias, não estão harmônicas, não estão nutridas, elas não estão satisfeitas, elas não estão recebendo o que elas precisam receber. Então lá embaixo vai acontecer o quê? Vão acontecer placas que vão se rachar, explosões, magma que vai vazar, enfim, acontece algum desequilíbrio lá embaixo e alguma coisa vai implodir. E implode através de uma montanha que já tem, né, esse formato, porque já deve ter explodido várias vezes durante toda a existência do planeta. E à medida em que vai se formando ali um desequilíbrio, esse desequilíbrio vai subindo até que estoura. Muito bem, nós somos assim. Os nossos sentimentos, quando ficam guardados por muito tempo, sentimentos como tristeza, sentimentos como raiva, sentimentos como angústia, impotência, sensação de incapacidade, paralisia, medo, isso tudo são as explosões que ficam acontecendo aqui. E elas estão acontecendo tendo você consciência ou não. A nossa mente, né, que está ocupada com outras coisas, muitas vezes está distraída do que está acontecendo dentro de nós. Então, nós precisamos compreender o que são pensamentos, o que são sentimentos e o que são necessidades que não estão sendo atendidas. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Até Michele, repete se tu puderes, né? Quais as necessidades que são importantes para a vida de vocês agora, que não estão sendo atendidas nesse momento? Coloquem aqui, que daí a gente vai trabalhando de baixo para cima. Porque um vulcão, ou seja, o nosso comportamento, a nossa comunicação, ela não fica adequada quando a gente não se conecta com o nosso sentimento e quando a gente não se conecta com a nossa necessidade. Então, que necessidade você tem que não está sendo atendida? O que são necessidades? Por exemplo, nós temos necessidades humanas que são comuns a todos nós, como, por exemplo, amar, receber amor, ser aceito, ser acolhido, ser respeitado, ser reconhecido, né? A liberdade é uma necessidade humana comum a todas as pessoas do mundo. Então, o que hoje você sente que não está sendo atendido e que é uma coisa importante para ti? Ou que aspecto você está percebendo de insatisfação na tua vida, atrelado a esse momento ou não? Vão colocando aqui, enquanto eu vou trazendo, né, oportunidades para a gente conversar. Bom, a comunicação não violenta, ela traz uma técnica muito interessante para a gente lidar com esse momento que está acontecendo agora. Que é a gente observar os nossos pensamentos. As etapas da comunicação não violenta são assim: observar as coisas, os fatos, sem ficar julgando. Acessar os sentimentos e as emoções que estão acontecendo. Identificar as nossas necessidades que não estão sendo atendidas. E, por último, a gente expressar o que a gente precisa. Vamos lá, vamos ver o que a Michelle está mandando. Como se acalmar como um casal nesse momento de tensão financeira, por exemplo? Muito bem. Está aí uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, né? Pelo menos aí, né, 99% das pessoas do Brasil ou de todo mundo vão acessar, vão passar ou vão ter de enfrentar. Então, vamos lá. Como é que um casal pode se comunicar? Ele pode um apoiar o outro ou um acalmar o outro diante de um aspecto financeiro agora, né, que vai acontecer, o que já está acontecendo. Vamos pelas etapas da comunicação não violenta. Primeiro, observar os fatos
sem julgá-los. Como é que a gente faz isso? A gente vai para questões objetivas. Questões objetivas é qual é o momento presente de fato, ou seja, quanto dinheiro nós temos, se nós temos dinheiro guardado ou não, se nós temos dívida ou não, quais são as situações que estão em aberto na nossa casa, quais são as nossas despesas, falar objetivamente sobre o problema. Sabe qual é o problema do nosso julgamento? A gente cria problema onde não tem, a gente fantasia um problema, a gente aumenta ou a gente minimiza. Então, ou a gente aumenta aquele problema, ou a gente faz de conta que ele não existe. Então, quando nós não observamos os fatos com objetividade, com clareza, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai virar o quê? A lava do vulcão. Porque nós vamos entrar em algum momento, em alguma emoção que vai nos pegar de surpresa e a gente vai daí ter que lidar com isso com mais sofrimento. Muitas vezes um cobrando do outro a responsabilidade, né? Um ficando mais dependente do outro. Não importa qual dos dois casais, né? Dos parceiros, vai ter, de repente, que honrar um pouco mais, vai ter mais dinheiro ou vai ter menos dinheiro. Não é sobre isso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando em parceiros que têm, né, o mesmo tamanho numa casa, aonde um dá algo que tem e o outro retribui com aquilo que tem. Então, como é que a comunicação não violenta pode ajudar aqui, né? Vocês sendo honestos em se encontrarem para falar sobre o assunto de maneira objetiva. Nós realmente estamos com problema hoje? Nas próximas semanas, quais são os problemas hoje, objetivamente, que nós vamos ter? Ir para os fatos e não para as pessoas, não para o julgamento, não para a cobrança. Quando estiverem conversando sobre isso, ouçam atentamente o que este outro está dizendo, ou seja, dê empatia. O que é empatia? Empatia não é se colocar no lugar do outro como nós aprendemos ao longo da vida. Não tem como fazer isso. Ninguém pode viver tua experiência. Empatia é você abrir um espaço para o balão do outro esvaziar. Então você dá uma escuta ativa, você deixa ele falar sobre os medos dele, pergunta como é que ele está se sentindo, pergunta para ele qual a necessidade dele, né? Importante na vida dele que não está sendo atendida nesse momento. E pergunta para ele o que ele gostaria de te pedir nessa hora. Gente, é incrível como a gente sai do problema financeiro e aí a gente vem para uma outra conexão, a gente vem para outras coisas que são importantes, a gente vem para outros processos aonde esse casal pode se encontrar com um apoio muito grande. Se você que está, né? Se você é o parceiro que está com medo, procure o seu parceiro e peça para ele, né, te ouvir, onde você pode dizer assim, eu tenho percebido, né, que os meus clientes, né, alguns clientes objetivamente, né, tantos clientes deixaram de pagar, ou essa conta venceu. Eu estou me sentindo muito triste, frustrada, preocupada, angustiada, né, com isso que está acontecendo. Porque a minha necessidade, né, sempre começa assim, porque é muito importante para mim que eu possa ficar segura dentro dessa situação. Então, eu queria te pedir que você pudesse só me ouvir nesse momento, porque eu sei que nós não vamos ter controle sobre isso, eu sei que nós dois vamos dar conta disso, né? Mas nesse momento eu preciso me expressar, eu preciso poder falar dos meus medos, eu preciso dizer o que estou sentindo, eu preciso falar das minhas necessidades. Peça também que esse outro pode te abrir, te ouvir. Sabe aquele amigo que a gente às vezes, né, faz contato, ou que a gente levaria lá para o banco da praça para a gente poder conversar com ele, né? Sem que ele nos julgue, né? Sem que ele fique dizendo o que a gente deve fazer ou não deve fazer, sem que ele fique trazendo uma série de soluções, né? Então, agora não é hora disso.
Agora é hora de parceria. E parceria abre espaço para o outro falar. E é incrível, né? Nós funcionamos com espelhamento. Então, quando eu falo o que estou percebendo com honestidade e clareza, sem atacar, sem julgar, sem cobrar, digo como eu estou me sentindo. Falo da minha necessidade, que nesse momento não está sendo atendida. E faço um pedido para que esse outro possa me ouvir, me acolher e talvez só me dar um colinho, que é o que eu mais estou precisando agora. É incrível como a conexão dessas duas pessoas, ela melhora. E daí não importa se é com seu parceiro, né, no casamento, ou se é com seu pai, com a sua mãe, com quem você está convivendo, com um filho, né? Expressar honestamente e autenticamente. Sabe por que a gente foge dessa comunicação? Porque nós temos muito medo de sermos vulneráveis. E a Brené Brown, ela já nos ensinou que o que conecta os seres humanos não são as suas grandiosidades. Vocês percebem ou vocês veem grandiosos, né, grandes líderes políticos, empresariais, né, econômicos e tal, se unindo, né, criando assim um grupo, né, de união para então, né, fazer o bem. Pois é, vamos ser honestos aqui. É pouco comum que grandiosos, aqueles que acham que sabem, aqueles que têm um poder na mão, se unam para fazer as coisas acontecerem. Eles não têm conexão. Sabe por que eles não têm conexão? Porque eles não aceitam que são vulneráveis. Eles não conversam sobre suas fraquezas. Eles não apontam o que sentem. Então não tem conexão. Se eu só dou ao outro soluções, cobranças, digo para ele como ele tem que fazer, digo para ele que ele está fazendo errado, digo para ele que desse jeito não é certo, cobro dele, falo para ele que ele é igual à mãe, falo para ele que ele é igual ao pai. É uma agressão tão grande, eu estou sendo tão cruel com ele quanto eu estou sendo comigo, não tem como conectar. E não é o que nós queremos. Nós queremos nos conectar. Nós queremos que as nossas necessidades de acolhimento, de amor, de sermos amados, de amar, né? Que essas nossas necessidades sejam atendidas. Então, eu acho esse caminho da comunicação não violenta fantástico, porque ele vai lá no ponto, que é como eu estou me sentindo agora e como é que eu gostaria de estar me sentindo. De fato, nós não temos controle sobre o que está acontecendo no mercado econômico. E nós não vamos ter, talvez tão cedo. Mas se a gente, de fato, observar, nós nunca temos controle. E nós gastamos muita energia tentando controlar aquilo que não é controlado. Inclusive o outro, o parceiro. A gente quer controlar o parceiro. Não é controlável. O parceiro não é controlável. Quase que nem as minhas emoções são controláveis. O que é controlável, o que é possível gerenciar, o que está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu me abro para o outro, acontece o quê? Um efeito espelho. O outro também se abre para mim. Eu não sei se eu consigo puxar aqui a pergunta do Fabrício. Sim. Você sendo uma pessoa calma, como acalmar as pessoas que estão em seu convívio? Então, dando empatia. Dando essa empatia. Se colocando como uma energia que está vibrando em outra vibração. Porque o que acontece quando a gente está numa vibração, né? A gente está naquele momento tu tá tranquila e tu encontra alguém que tá muito agitada, que tá com muito medo, que tá na angústia, que tá no estresse, né? Normalmente, a gente se intoxica também, ou seja, a gente permite que a vibração do outro nos invada. O que você está me perguntando é como a gente faz o contrário, né? A gente faz o contrário, primeiro, observando que aquela pessoa está em outra vibração, sem julgar que ela esteja na outra vibração. Percebendo que ela está com medo, percebendo que ela está preocupada, percebendo que ela está exagerando ou ela está minimizando, mas não entrar nesse julgamento. Não entra
no julgamento. Porque se você entra no julgamento, você cola nela. Tudo que a gente luta, sempre que a gente luta, a gente libera cortisol, a gente libera também, né, os hormônios de luta e a gente vai o quê? Ou vai fugir ou vai brigar. Então, quando a gente encontra alguém que está nessa outra vibração, ou a gente dá indiferença, a gente sai pela tangente, o que é uma agressão. Indiferença é uma agressão tanto quanto uma agressão de fato expressa, porque você não dá chance para o outro se manifestar, ou você acaba aí se defendendo, né, daquela tensão do outro e aí você acaba se intoxicando também. Então, as etapinhas da comunicação não violenta. Eu percebo que ela tá precisando esvaziar, né, o balãozinho dela. Para eu não entrar nessa tensão, eu respiro. A gente diz assim que a gente dá uma voltinha na sacada, a gente conta até 10, a gente dá 2 respirações. E podemos fazer isso mentalmente. E aí você dá uma abertura. Você pergunta, o que está acontecendo? E aí você usa, né? Se você tiver essa habilidade, né? Esse conhecimento, você usa a comunicação não violenta. Você pode perguntar para ela assim, escuta, o que tu tá pensando sobre esse assunto que tá te preocupando tanto? Ou seja, quais são os seus pensamentos? Quais são as crenças que você tem, né, sobre isso? Aí ela vai te dizer. E o que você tá sentindo, né, enquanto você tá pensando isso? O que tá passando pelos teus sentimentos? Você pode ajudá-la a acessar sentimentos perguntando, você tá sentindo raiva? Você tá sentindo angústia? Você está desesperado? Você está com medo? Qual é o sentimento que está passando pelo teu corpo? Veja onde isso te toca, né? E qual é o sentimento que você está sentindo? E deixa ela expressar. E depois você pergunta assim para ela. Entendi. Porque para ti é importante o quê nessa hora? E deixa ela expressar também. E aí você pergunta para ela. O que você gostaria de estar pedindo, então, para mim? E deixa ela se expressar. Ou seja, tu não dá solução. Você não diz para ela o que fazer. Você não diz para ela que ela tá errada. Você não julga ela, você não inferioriza. Você não diz para ela que ela não tem capacidade de analisar. Você não agride. Você simplesmente abre espaço. Gente, qual é aquele amigo que a gente adora convidar para desabafar? É aquele que já vem nos dizendo tudo que a gente fez errado sobre aquele assunto? É aquele que já vem dizendo todos os passos que a gente deve dar para a direita e todos os passos que a gente deve dar para a esquerda para a gente resolver isso? Ou é aquele que primeiro nos ouve e depois pergunta, né? O que você gostaria de estar me pedindo? Tem algo que eu possa fazer por ti? Ou tem algo que você descobriu nessa conversa que você mesmo pode fazer por ti? Porque às vezes o que a gente precisa é só esvaziar o nosso balão. Porque não tem muito, né, o que fazer diante de uma situação. Então o casal, ele pode muito se dar esse apoio, porque com essa tensão esvaziada, né, sem essas defesas, sem entrar nesse conflito junto com o outro, se o outro já está preocupado, ele já está confuso, ele já está estressado, se você entrar nesse embate, vocês vão entrar em conflito e o problema que era desse tamanhinho, ou o problema que um estava sentindo, os dois passam a ficar intoxicados e aí, né, isso acaba sendo exagerado. Um outro lado que acontece, gente, no caso da indiferença, por exemplo, esse outro, ele tá se sentindo preocupado, ele tá angustiado, ele tá estressado, ele tá demonstrando o medo dele e você minimiza o que ele sente. Você vira as costas e fala assim, isso não é nada, imagina, depois a gente conversa sobre isso, depois a gente vê como é que fica. Não vai dar nada, né? Quando a gente efetivamente tiver um problema, então a gente vai conversar sobre isso. Essa última frase, ela funciona bem
se você estiver falando de fatos. Ou seja, nós vimos que nesse momento, né, objetivamente, a gente está bem, né? Nós estamos em casa, nós estamos vivos, nós estamos seguros, nós ainda temos muita comida para comer, nós ainda temos um trabalho, ou talvez um dos dois não tenha um trabalho, mas o outro tem um trabalho, né? Nós temos saúde, nós temos vida, criatividade. Nós estamos seguros? Estamos. Então, você vai para o momento presente. Aí você pode dizer, então, essa frase. Então, quando a gente efetivamente tiver um problema, aí nós vamos nos preocupar e vamos curtir, então, esse momento que nós estamos tendo, né, de oportunidade de estar aqui, podendo ver um filme que a gente, na maioria das vezes, não pode ver, dando um tempo a mais com o filho para ouvir, né? Então, essa oportunidade que a gente está tendo agora, estando, né, conectados, dando esse espaço para o outro falar, dando essa empatia, né? E mais, né? Muitas vezes a gente foi educado para ser forte, né? Nós fomos educados para não chorar, nós fomos educados para nunca ter fraquezas, nós somos educados para nunca ter problemas, nós somos educados para não dar problemas. E em sendo assim, nós nos cobramos muito. Nós somos muito a lava, né, do nosso vulcão. Nós nos queimamos muito, né, nós nos queimamos muito nesse vulcão. Então, como que a gente lida, né, com as nossas emoções para poder estar mais aberto a lidar com as emoções do outro, né? Então, esses 4 passos, né? Eu estou tentando aqui voltar para as mensagens, mas eu não sei. Ah, aqui tá. Agora sim. Tem uma pergunta aqui. E quando o parceiro e os filhos pedem por atenção a todo momento, mesmo que agora o local de trabalho seja em casa, né? Como separar isso sem que o parceiro fique magoado? E quando o parceiro e os filhos pedem por atenção a todo momento, mesmo que agora, né? Vocês estão dividindo o home office, e esse parceiro não fique magoado. Então, primeiro, dê presença, né? Se você virar as costas, você está dando a indiferença. Como eu falei, a diferença é uma comunicação violenta. Então, dê presença. Ou olhe nos olhos. Pergunte para ele: o que você precisa de mim? Ele vai dizer, ou ele vai fazer uma reclamação, ele vai esbaforir, né? Ouça sem julgá-lo. Dá esse espaço para ele falar. Deixa o balãozinho dele esvaziar. Sem julgar que você não está sendo incompetente, sem julgar que você não está sendo capaz de gerenciar tudo. Por quê? Porque você está vulnerável, sim. Você está numa condição de trabalho muito diferente do que você teve até agora. Você está tendo que lidar com escola online do filho, fazer 6 refeições ao dia, né, para ficar disponível para você e também para ele. Dar conta das horas de trabalho que a tua empresa exige ou que você mesmo se exige, se você for um autônomo. Lidar com as suas emoções, que não são poucas também agora. Lidar com as informações que estão o tempo inteiro vindo, que algumas são orientativas, a gente precisa ouvir objetivamente e aplicar, e outras, né, são absolutamente ligadas ao paradigma do medo, então nós precisamos deixar ir. Então, nós nunca tivemos nessa condição, pelo menos nessa existência, como nós estamos agora. Então, primeiro, compaixão contigo, Michele. Muita compaixão contigo. Sabe como é que a gente tem compaixão com a gente? Assim, ó, dá um abracinho, se toca um pouco, né? E diga, tudo bem. Você realmente, né, está vulnerável a todas essas questões que você não estava acostumado a lidar. Então, primeiro você se acolhe.
você dá autoempatia, você aceita essa tua condição. E você chega para o parceiro e diz assim: eu realmente, né, estou com tantas coisas para fazer, eu não sei como que eu vou conseguir lidar com tudo isso, então eu preciso que você me diga o que que você está precisando. E ouve. E depois você pode dizer para ele, né, que você se sente muito nervosa, ou se você se sente desrespeitada quando você é interrompida, porque é importante para você conseguir terminar aquilo que você está terminando, né? Para depois você poder ficar 100% junto com eles. E aí você faz um pedido. Então eu queria te pedir, assim, por favor, né? Bata na porta, daí se eu não atender, espere um pouquinho mais, né? Ou vamos fazer aquele nosso combinado, né? Que a gente combinou antes de eu entrar nessa reunião, né? Eu queria te pedir que você pudesse também, né, atender esse meu pedido. E ouça ele, né? Com relação aos filhos, eles vão estar nos abordando o tempo inteiro mesmo. Então, muita conversa, muita conversa. Primeiro, né? Nós precisamos validar os sentimentos das nossas crianças. Eles vão ter mais capacidade de gerenciar suas emoções, tanto quanto nós aproveitarmos esse momento para que eles possam se expressar. Então, você vai pedir para ele se expressar, né? Filha, né? Como é que você se sente podendo abordar a mamãe todo o tempo que a mamãe está trabalhando? E ouve. Aí, ouve. Deixa ela dizer o que ela está dizendo, né? E como que é para você a mamãe não poder dar atenção para você todo o tempo? E ouve. E como que é para você ter que ficar agora lá brincando um pouco sozinha até a mamãe terminar o que está fazendo aqui? Porque a mamãe precisa, né, fazer isso. Porque quando a mamãe não consegue terminar o trabalho, a mamãe fica muito triste, a mamãe fica preocupada, fica angustiada, né? Então, a mamãe queria te pedir que realmente, nesse momento que eu estou fazendo aqui o meu trabalho, você pudesse, né, brincar ou aquilo que você combinou com ela, para que ela possa ir compreendendo as suas necessidades, sem que você ignore as necessidades dela. Então, não tem jeito. É comunicação, explicar e mais, concordar que você está vivendo sim uma vulnerabilidade. Muito bem. Hilde, queres entrar? Essa relação com as nossas crianças, a gente está tendo muita oportunidade agora. Elas nunca tiveram, né, tão livres para manifestar as suas emoções conosco, né? Então, perguntar como é que elas estão se sentindo, ficando tanto tempo dentro de casa. Eu vou abrir aqui para a Ildeara, então. Vamos esperar um pouquinho para ela entrar. Oi, Ildeara, tua câmera tá um pouquinho para o lado. Tá? Tô ouvindo. Oi, boa noite. Seja Desculpa, bem-vinda. eu tava acompanhando tudo, só não sabia que precisava da aceitação, mas eu te ouvi tudo. Ok, Obrigada. você quer fazer alguma pergunta ao vivo? Tu estás ao vivo ou não? Não era essa a tua intenção? Não, é porque, desculpa, gente. Não tem Deixa eu problema, tirar, não tem deixa eu tirar problema. então. Depois a gente se fala então. Ao vivo, né, acontecem essas coisas. Eu perguntei para ela se ela queria entrar e ela falou que sim, não tem problema. Então, nesse momento que nós estamos com nossos filhos, com nossas crianças, com nossos parceiros, é um grande, imagina, Ilde, tudo certo, né? Uma grande oportunidade para a gente conhecer as emoções e os sentimentos do outro, justamente quando eles estão vulneráveis. Porque no dia a dia as pessoas ficam se mostrando muito fortes, os parceiros precisam se mostrar muito fortes. Eles foram educados, eles foram construídos, né? Enquanto crianças, enquanto jovens, enquanto adultos, para serem fortes. E por não poderem expressar suas emoções, é que aquele vulcão, né?
fica ali se alimentando, né, explodindo, e uma hora isso vai sair. Então, muito importante a gente reconhecer, né, essa, essa metáfora do vulcão. O que nós mostramos são só os nossos comportamentos, mas os nossos sentimentos estão todos lá na base do vulcão. E isso acontece, né? Esses sentimentos, essas emoções negativas acontecem porque as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, vou falar um pouquinho, né, de mim, por exemplo. Uma necessidade minha, né, que não está sendo atendida nesse momento, por exemplo, eu como divorciada, é que eu não estou conseguindo dividir com meu ex-marido, por exemplo, os cuidados do meu filho. Porque ele está em outra cidade, uma cidade que está isolada, né, por conta de ser uma praia. E o meu filho tem aula online, né? Então ele acaba ficando comigo e me sobrecarregando. Então, nesse momento, uma necessidade que não está sendo atendida minha é de ter o apoio, né, do meu ex-marido para poder lidar, né, com essa divisão das responsabilidades. Então, nós estamos tendo que conversar sobre isso, né? Eu estou podendo verbalizar para ele como estou me sentindo sobrecarregada, né? Como isso me deixa nervosa, como a logística da casa fica necessitando muito mais da minha atenção, como em alguns momentos eu não consigo deixar de passar essa atenção, né, para o Davi, para o meu filho. E conversando isso com ele, né, e ele dando abertura, ele também pode me dizer, olha, eu realmente estou me sentindo impotente nesse momento de te dar a ajuda que tu precisa. Que outra forma eu posso estar te ajudando, que não seja essa, né? Para que a gente possa estar equilibrando aí as necessidades do nosso filho. Então, quando você conhece os teus sentimentos, conhece suas necessidades, acessa isso e verbaliza para o outro, tu abre no outro, então, uma janela, né? Para estar expressando também aquilo que ele está sentindo. E todos nós, né, como somos vulcões, temos necessidades que não estão sendo atendidas. Todos nós temos sentimentos que estão pedindo para ser expressados. E todos nós vamos ter comportamentos que uma hora vão nos agredir ou vão agredir esse outro. Então, esse bate-papo, né, era para que a gente pudesse compreender um caminho de conexão através da abertura da comunicação do outro, para que esse outro possa se esvaziar sem a nossa cobrança, sem a gente estar ofendendo, sem a gente estar jogando a responsabilidade sobre ele, sem a gente estar se vitimizando, né? Trazendo assim uma sensação de vitimismo ou de autoculpa, né? Para dentro de nós. Isso não ajuda. A comunicação mais autêntica é a comunicação que é honesta. A honestidade, ela nunca vai machucar o outro, porque quando você é íntegro com você mesmo, quando você é honesto com você mesmo e você expressa isso para o outro sem violência, o outro pode sentir sem agressividade isso chegando nele. Agora, quando você não é honesto, né? Quando você usa subterfúgios, quando você mente, quando você manipula, quando você usa, né, subterfúgios e não é íntegro, em algum momento isso vai vir à tona e você vai ter que lidar com isso, você vai ter que reviver aquelas emoções para ter mais uma chance de ser honesto, para ter mais uma chance de ser íntegro com você mesmo e poder expressar. Sempre é de dentro para fora. Não há nada que você possa falar para o outro se você não tiver clareza ainda dentro de você. Então, pergunte-se, o que eu estou sentindo agora? Eu li uma matéria lá no WhatsApp, eu vi algo no jornal.
como é que eu estou me sentindo diante disso? Antes de ir lá e contar isso para o parceiro, antes de entrar numa tensão e num medo, e daí não conseguir nem conversar com seu filho, né? Ele vem te pedir uma coisa, daí você está tão conectado com esse medo e você acaba ignorando ele. Então, a comunicação, ela primeiro é para dentro. E depois, então, você consegue, né, fazer essa abordagem com o outro. E agora, nesse momento, é tudo que está ao nosso alcance. Depois que a gente expressa a nossa vulnerabilidade, o que a gente precisa, fica muito mais fácil de a gente adquirir confiança. Porque depois que a gente esvazia os nossos medos, sabe o que acontece? Surge dentro de nós aquela criatividade, aquela confiança que junto com esse nosso parceiro, que junto com o nosso filho, nós vamos poder lidar. Porque nós somos ótimos nisso. Nós já somos sobreviventes de uma vida inteira. A gente não nasceu o mês passado. Nós já adquirimos recursos, nós já adquirimos anticorpos, né, para as situações da nossa vida ao longo da nossa vida. Então, depois que a gente consegue esvaziar, e daí esse outro pode ser um espaço para a gente esvaziar, a gente dilui aquilo que estava atrapalhando, aquilo que estava na frente da nossa potência, dos nossos potenciais, do nosso sentimento de confiança, da nossa conexão divina, da nossa espiritualidade. E aí a gente consegue, então, acessar os pensamentos positivos, os sentimentos positivos, os sentimentos de recursos. E aí nós conseguimos, então, enfrentar o leão do tamanho da boca que ele tiver. Então, depois que o seu parceiro esvaziar, ou depois que você esvaziar, diga que ele pode contar contigo, como sempre pôde. E peça o apoio dele, como ele sempre deu. E juntos, lidando com as emoções e com os problemas concretos, né? A gente vai encontrando as saídas, porque a vida, ela é mais importante que os fatos. E a vida da nossa família é muito mais importante que qualquer fato. Nós temos que compreender quem realmente somos. Nós temos uma distorção sobre quem realmente somos. Nós não somos o nosso trabalho. Nós não somos, eu não sou essa live que estou fazendo. Eu não sou esses conhecimentos que tenho. Eu não sou esse apartamento, o carro que tenho, o dinheiro que tenho ou as contas que tenho para pagar. Isso não me define. É muito pouco para definir o que nós somos. Você não precisa acreditar nisso. Mas eu confio profundamente que nós somos seres espirituais aqui nessa experiência terrena, humana, que nos trazem desafios para a gente provar a nossa força, para a gente vivenciar, né, esses desafios e perceber quão potência nós somos. Então, nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana em constante transformação. Nada dentro de nós vai ser como foi antes. Tudo já está se transformando. E isso é necessário. A vida pede transformação. A vida pede que a gente olhe para a vida e perceba os movimentos que ela está nos pedindo. Toda a humanidade cresceu assim. Toda a humanidade cresceu com movimentos intensos, com movimentos muitas vezes bruscos, e que nos trouxeram para um novo momento, quer a gente queira ou não, quer a gente tenha consciência, né, que vai passar por ele ou não. Então, a comunicação na nossa família como um espaço de a gente poder ser quem a gente é, de a gente poder ser a nossa parte forte, de a gente poder ser a nossa vulnerabilidade também, mas para a gente poder ser, acima de tudo, os parceiros que os nossos parceiros precisam e que eles possam ser os parceiros que nós precisamos, desde que a gente possa comunicar, sentir, abrir esse espaço
e se deixar perceber e deixar que o outro nos conheça. Muito bem, eu agradeço, né, a presença de vocês. Espero que isso tenha trazido um pouco mais de luz, né, a esse momento que estamos vivendo, aonde nós não vamos nos lembrar dos nossos medos daqui a 2, 3 meses, né? De todos os nossos medos de cada minuto das 24 horas, mas com certeza vamos nos lembrar do quanto nós mudamos a nossa relação com as pessoas que nós tanto amamos e até com aquelas que nós não amamos. Então, para compreender, né, tudo isso que a gente está vivendo, muito alto amor, muito espaço para o outro, peça espaços para você e aproveite o presente, que é um presente, né, para cada um de nós. E dentro de nós tem tudo o que a gente precisa para lidar com os desafios, porque a gente já sabe fazer isso há muitos milhões de anos. Diz a minha terapeuta que pelo menos durante 4.000 anos a gente já treinou tudo que a gente precisa. Então confie em você, mas abra-se para o outro e deixe que ele encontre espaços abertos dentro de você. Um grande beijo, obrigada meus queridos, obrigada meus amigos, obrigada meus clientes, obrigada meus parceiros por estarem comigo nesse momento, né, que é de tanta emoção, né, que fica girando em nós e também tanta oportunidade de a gente fluir naquilo que está pedindo para que a gente faça. Um beijão. Tchau, Rê. Tchau, Mi. Beijos.